Vamos lá. As eleições, né, que nós temos convenções. Aqui em Jiquié, a gente já tem falado sobre isso, tudo indica e tudo encaminha para isso, que nós teremos eleições aqui. Há muito tempo que não acontecia isso, desde quando surgiu o pluripartidarismo, né, que é muitos partidos e tal, sempre os partidos apresentavam candidatos em chapa majoritária, né? A última eleição de Jiquié, em 2020, nós tivemos 4 candidatos, 4 chapas. Eu falo candidatos porque são chapas majoritárias. Nós tivemos a chapa encabeçada por Zé Cocá, que foi eleita, é o prefeito atual. Tivemos a chapa encabeçada pelo doutor Fernando, que foi a chapa do PSD, a chapa do Zé Cocá, do PP, com apoio PT. Tivemos a outra chapa também, que foi o Pé Roxo, ex-vereador pelo PSOL, e tivemos a chapa do PCdoB, que teve candidatura própria com Rita Rodrigues. Foram 4 candidatos. A disputa, e o James Meira, né, que foi candidato pelo Patriota naquela época. Então foram essas as chapas, né, que disputaram as eleições. 5 candidatos. Eu falei 4, mas na verdade foram 5 candidaturas majoritárias em Jiquié. A eleição sempre ela fecha, ou seja, ela afunila, o termo é esse, entre 2 candidaturas. Alguém sempre coloca assim, eu sou a terceira via, mas sempre afunila entre 2. E na eleição de 2020, com o apoio que ele tinha do governo do estado, porque no momento ele ainda não tinha passado pela prefeitura de Jiquié, ele tinha passado 2 gestões pela prefeitura de Lafayette Coutinho, e nessas 2 gestões por Lafayette Coutinho ele se habilitou a deputado estadual e elegeu-se, o Zé Cocá. Elegendo-se deputado estadual, ele cumpriu metade do mandato e veio ser candidato a prefeito de Jiquié. Para muitos soou estranho. Prefeito de outra cidade, vir para Jiquié e tal, essa coisa toda. Mas o que aconteceu é que ele veio, teve um apoio que não pode ser negado, assim, que esse fato que foi decisivo na época do governador Rui Costa, hoje ministro, deu um apoio muito forte, botou o governo aqui dentro pedindo voto e todos os seus aliados juntos, e ele se elegeu. Depois ele tomou o posicionamento político dele na eleição seguinte de governador, afastou-se do governo do PT e entendeu que seu grande líder é o João Leão, né? O João Leão, que foi o seu padrinho político, que na hora que ele deu início ao pontapé inicial, que foi quem o abraçou. João Leão rompeu também com o grupo governista e Zé Cocá foi junto. Só que ele fez a parte dele no processo, seguindo seu caminho por outro caminho que não foi o do governo petista, que está aí no governo, né, que ganhou Jerônimo, que ele votou no ACM Neto. Mas voltando para esse ano, a última eleição que nós tivemos, com candidaturas, 2 chapas disputando, que lembro, pode alguém até me corrigir, foi 1992. Em 1992, Luiz Amaral encerrava seu mandato e ia-se em busca de um candidato que pudesse congregar aqueles grupos que, na época, tinham uma grande influência política aqui no município. Começava pelos Lomantos e passava os Borges também, os 2 grupos, né, que rivalizaram em algumas eleições, mas em algumas estiveram sempre juntos. E, na época, eles estavam juntos, né, com Léo Lomanto, o pai do atual deputado federal Léo Lomanto Júnior, que era o Léo que tinha de 5 mandatos, filho de doutor Lomanto. E aqui juntou-se a imprensa, eu participei desse processo, Ari Moura, mas eu digo assim, eu participei mais de perto por até um convencimento de meu amigo e falecido Kleber Barreto, era quem mostrava assim todos os dias, ele era um integrante aqui da equipe do nosso jornal de Jiquié, e ele, rapaz, a saída para Jiquié hoje é ir buscar doutor Lomanto,
Sim, mas o doutor Lamanto não está mais querendo política, foi prefeito de Jiqué 2 vezes, foi governador da Bahia, foi senador da República, vai querer voltar a ser prefeito de Jiqué, está na fazenda, descansando, perdeu uma eleição para senador, não foi escolhido para ser governador naquele episódio da queda do helicóptero, que tinha um candidato já de ACM, mas não foi ele. Aí ficava todas essas dúvidas no ar. E nós saímos daqui um dia à tarde, numa caravana, mais de 20 carros, e a gente, mais de 30 carros, fomos até a Fazenda Floresta. E lá, algo que já tinha sido conversado com ele, fomos convencê-lo, nós, que eu digo, aqueles políticos, e nós acompanhando, dando cobertura. Convencer o doutor Lamanto a aceitar, como homenagem a ele, ser candidato a prefeito de Jiqué. Ele relutava. Confesso que eu ouvi da parte dele, assim até em conversas privativas, assim, ou pessoais comigo, ele relutava, eu voltar a ser candidato a prefeito, não dá, eu já tenho essa idade e tal, mas sabe que o político tem porta de entrada, mas de saída é meio complicado. Ele reluta muito em sair da política. E tinha, na época também, eu estou fazendo uma retrospectiva, uma outra figura aqui que começava a ganhar uma conotação forte junto ao eleitorado popular. Raimundo Nonato dos Santos. Raimundo Nonato era ligado ao deputado federal já falecido, o Prisco Viana, que ele deu uma boa votação em Jiqué, com muitos amigos, e Raimundo Nonato tinha uma pretensão de ser prefeito de Jiqué. E esse era o encaminhamento. Raimundo Nonato, eu fui com ele, eu fui ao lado de Raimundo Nonato de Caribé, em Brasília, no gabinete do ministro, na época, Prisco Viana, para esse financiamento que depois começou a ser pago e foi pago até o final aí do governo de Luiz Amaral, de Roberto Brito, me parece, que foi a construção desse centro de abastecimento. Foram recursos de um financiamento via Ministério da Integração Nacional, que era o Prisco, o ministro da Integração Regional, me parece. Mas vamos lá. E Nonato estava nessa pegada, ele tinha ao seu lado alguns grupos ligados à Associação Comercial, CDL, esses grupos que sempre se manifestam politicamente, né? Nem sempre dá certo as suas manifestações, mas eles se manifestam como representantes de segmentos importantes da economia. Mas vamos lá. E numa conversa, numa busca de entendimento, convenceram a Nonato não ser candidato a prefeito para que ele apoiasse o doutor Lamanto. Foi difícil, mas trabalha para lá, articula para lá, César Borges liga para Prisco e tal. Então, Nonato terminou por aceitar, dado a ele a confiança de que, para deputado estadual, teria o apoio desse grupo, ele se eleger deputado estadual. E ele chegou a deputado estadual. Mas vamos lá. Nonato aceitou ser vice de doutor Lamanto. E Nonato traria o grupo aqui político de popular. Ele é ainda, mas era na época mais efetivamente um homem popular, junto às camadas mais pobres. Tinha também o apoio de profissionais liberais, ele reunia muitos profissionais liberais. Nonato foi o vice do doutor Lamanto. E doutor Lamanto despontava como o prefeito, com o Nonato na vice, não teria adversário. Mas nem isso assim aconteceu. Porque Everton Almeida, Tom Legal, como era conhecido aqui, deputado estadual, vereador, um político muito combativo, que foi, Tom se posicionou. E Tom chegou a ser lomantista por um grande período. Foi até candidato do grupo a prefeito, mas não ganhou, mas foi candidato. E Tom se manifestou, não, de que não pode ter uma candidatura única. Isso é retrocesso, de que é uma cidade grande, e vamos nessa. E tomou o posicionamento dele. Muitos criticaram, nós até criticamos, ele não gostou e tal, me lembro na época isso, porque ele achou que a gente estava todo mundo caminhando numa mesma linha e não lembrava que tem um lado
que não comunga com aquele que pode ser o melhor, mas tem um lado que não segue dessa maneira. E ele está certo, estava certo, e ele foi candidato. Então ficou Lomanto e Tom. Lomanto com ampla chance de se eleger. Lomanto teve 70 e tanto, 80% dos votos, mas não deixou de ter os votos de Tom, dos que não seguiram ou rezaram na cartilha de Lomanto. Isso em 1992. E Lomanto foi prefeito. E a vida segue. Aí tiveram vários candidatos. Aí veio depois Roberto Brito, ficou o último que ficou 2 mandatos. Roberto Brito foi o último prefeito de Jiqué que candidatou-se à reeleição. Você vê que a política de Jiqué tem um histórico para ser avaliada. Roberto, que se elegeu para um mandato de 4 anos, porque não existia a reeleição. No meio do mandato, aí veio a aprovação no Congresso Nacional de que os candidatos poderiam ser candidatos à reeleição. Aí Roberto mudou tudo do que ele pensava para a sua sucessão. Porque Roberto, que eu convivi muito próximo, muito tempo, Roberto Brito pensava assim: eu vou ser um mandato de 4 anos, depois eu saio para deputado. Mas não sabia que podia ter reeleição. E ele foi presidente da UPB, né, porque ele era o vice da UPB, morreu o presidente num acidente, o Pedro Gordo, lá de Poções, e Roberto entrou presidente da UPB e ganhou muita força. Roberto se elegeu aqui prefeito pela 2ª vez, prefeito, reeleito, foi o último reeleito. Os outros não concorreram mais. Ninguém que foi prefeito após Roberto Brito postulou a reeleição, teve coragem de ir para o voto novamente. Olha por quê? Uma série de fatores. Agora vamos chegar a 2024. O atual prefeito, ele se organizou politicamente e administrativamente para falar: olha, se os outros não fizeram, eu vou fazer aquilo que eles não fizeram. E o povo vai reconhecer isso. E se o povo reconhece, ele entende, e o grupo político dele, que vai homologar, aprovar mais um período de mandato dele, de mais 4 anos. Mas um período de mandato que ele não assume, e a convenção partidária deixou isso muito claro, de que ele não confiou na classe política que o acompanha. A classe política, eu digo, detentores dos cargos, vereadores, e tal, de colocar ninguém político que pudesse representar para ele uma sombra no futuro de suas pretensões. Se ele, em 2 anos, ele elegendo-se, em 2 anos do próximo mandato, ele se afasta para ser candidato a outro cargo que ele possa ter, e ele tem ambição política para isso, ele não vem a me negar, ele tem ambição política, ele não quer ficar 4 anos e depois ficar sem mandato, não é uma estratégia correta. Ele vai ficar 2, ele colocou alguém que no seu entendimento não vai trazer nenhum embaraço para ele. Isso está lido, isso está escrito, está entendido. Ele trouxe o sobrinho dele, que não tem nenhuma vivência, que eu digo, política, de já ter exercido o cargo, o Flavinho, né? De ter exercido um cargo, de ter ocupado o cargo público, que está seguindo os caminhos dele. Ele leva o rapaz, mas lá em Lafayette ele já andava ao meu lado, quem eu conheço. Sim, mas não é um processo, ele não é bem esse o processo. Ele dizia assim: eu saio, me licencio, mas continuo dando as cartas. Já alguém já fez isso? Já. Para a gente ver que a política ela pode mudar as figuras, mas Roberto tentou isso, Roberto Brito, com doutora Tânia. Ele, prefeito, tentou da primeira vez, não foi possível, aí colocou Reinaldo Pinheiro, professor Reinaldo, que era seu secretário de Educação, mas naquela época eu convivia no grupo e nossas reuniões era de que a candidata era a doutora Tânia, por questões de não possibilidade, de elegibilidade, por ter sido a esposa dele no 2º mandato, depois teve a divórcio, essa coisa, não poderia ela ser a candidata. Então ele optou,
né, depois de avaliar todo o quadro, para o Reinaldo, que se transformou depois no seu adversário. Ele entendeu que passou a ser um adversário. Então, são as histórias da política de Jequié. Agora, em 2024, para a gente atualizar o processo, chega a hipótese, a gente está hoje num dia, o prefeito já realizou sua convenção, semana passada na Câmara, com os que o apoiam, e hoje tem outra convenção partidária. Hoje a convenção reúne o PSD, que é um partido que tem a liderança local, forte, municipal, do líder do PSD na Câmara Federal, o deputado Antônio Brito, que tem o seu candidato. Antônio Brito vem participando da eleição. Na última, ele apoiou o doutor Fernando, que já foi candidato pelo PV, a prefeito, e foi pelo PSD. Agora é o Alexandre. Alexandre seria o candidato na época, que também ficou impossibilitado. É para as pessoas conhecerem esse processo. Alexandre não foi candidato a prefeito na eleição de 2020 porque teve uma estratégia muito bem engendrada na época com o governo, que afastou Sérgio da Gameleira e o vice assumiu, que era Hassan Youssef. Aquilo não foi por acaso. Em Hassan assumindo aquele período, inviabilizava o irmão dele poder ser candidato. Então não pôde ser candidato Hassan, a sucessão naquela época de Sérgio da Gameleira, e não pôde Alexandre ser candidato porque ele ficou inviabilizado, tirou os dois do páreo. Aí entra o que foi o beneficiado, que foi Zé Cocá, que ganhou a eleição com a diferença pequena para o James Meira. Mas o que é que ocorre aí? O Hassan, ao invés de seguir ao lado, isso é uma decisão dele, né? Ao lado do seu cunhado, o deputado Antônio Brito, e do seu irmão, ele preferiu continuar ao lado do Cocá, que o garantiu, dá não vou usar o termo que eu ia usar, não, mas lhe dá uma compensação por ele ter assumido aquela tarefa naquela época, de tirar o irmão de ser candidato. Qual é, Edson? Vou lhe lançar deputado estadual. Como é que a gente lança? Você tira o Youssef, coloca lá politicamente, Hassan de Zé Cocá, e eu lhe coloco, né? Aí ele fez isso de forma bem feita e Hassan se elegeu. Hoje é deputado estadual, e você pode ver aí na convenção que foi realizada sábado, que o Hassan fez questão logo de declarar nos veículos de imprensa, principalmente aqueles que acompanham, dos políticos que acompanham mais diretamente. O Hassan diz: estou feliz e tal, para dar a garantia de que mesmo o irmão agora podendo ser candidato, ele não fica com o irmão, ele vai ficar com o que lhe deu o sobrenome político e o elegeu. Vamos entender assim, ele é deputado, deve a eleição dele a ele próprio, né? A pessoa precisa ter foco na eleição e se eleger, mas ele se elegeu com o nome do prefeito de Jequié hoje, que é candidato à reeleição. Hoje, a gente fazendo toda essa avaliação política, tem uma nova convenção partidária. Talvez a convenção, separando a do prefeito, a maior, né? Porque vai ser duas chapas, praticamente isso. Essa convenção de hoje, ela reúne o PSD, como nós falamos, o partido que tem a liderança maior aqui no nosso município, de Antônio Brito, e ao lado dessa chapa, que é a chapa que diríamos assim, a majoritária, vai ter um grupo de políticos, de partidos, que seguem também a orientação do deputado Antônio Brito. Ele foi conquistando esses partidos e foi colocando esse partido ao seu lado. Um deles, que ficou até bem pouco tempo, que não é diretamente ligado ao deputado, assim eu vou falar de forma direta, mas participa de uma federação, que em Jequié a federação é PT, PCdoB, PV. O PV saiu aqui em Jequié. Eu estou falando, não é da federação nacionalmente falando, para eles não me pedirem mais direito de resposta. Pelo amor de Deus. Se afastou em Jequié. O PV aqui ficou do lado do prefeito. Todo mundo sabe, eles têm declaração dada. Eles montaram com os candidatos o PDT, para não ter qualquer risco. Aí ficou PSD,
O PT, que tem a liderança estadual do governador Jerônimo Rodrigues, que ainda não veio se posicionar, vai vir quando tiver candidaturas formalizadas e homologadas. PT, o partido que também se une a esse grupo é o PCdoB, partido, eu estou falando dos partidos. Vem o MDB, que também em Salvador tem candidato a prefeito ligado ao governador Jerônimo Rodrigues, o Avante, que é a liderança aqui no município, mais próximo, é do deputado Patrick Lopes. O PSD tem Antônio Brito, mas não podemos desconsiderar também a liderança do Paulo Magalhães, que é também do mesmo partido, PSD, tem representação, inclusive, na Câmara, o vereador Ivandro Leite, e tem ainda o Podemos, o PSB, o Rede Solidariedade e o PSOL. Esses partidos, juntos ao PSD, porque eles convocaram, é evidente que o PCdoB faz sua convenção separado lá com a federação, não sei bem como eles vão portar. O PT, hoje, participa da convenção partidária para homologar, para apresentar a chapa, que a gente já comentou que essa chapa vai ser o Alexandre Yossef, tendo ao lado, salvo o melhor juízo, mudança de última hora, hoje no Jiqué Tênis Clube, o Regis Silva, ex-vereador, que era pré-candidato a prefeito, mas que num entendimento em nível estadual e com o deputado Antônio Brito e o governador Jerônimo e Rui Costa, ele fica como vice nessa chapa, mas hoje que é sacramentado quando a convenção acontece no Jiqué Tênis Clube desses partidos. Então, para a gente concluir o comentário político que nós estamos fazendo, esses partidos que hoje fazem convenção, eles marcharão, né, em posição, em sentido contrário ao do atual gestor do município, dentro da salutar oportunidade de que ninguém segue todo mundo e reza na mesma cartilha política. Política tem que ter oposição e situação, mesmo entendendo que mas esse é fora, não adianta. Não adianta. Política é para disputa. O dia que a política não tiver direito à disputa, volta ao que acontecia antes do retorno, né, democrático das eleições, e era nomeada, e volta a nomear no Estado, nas prefeituras, se puder, nomear os prefeitos. Esse cara é bom, fez um bom governo, eu vou nomeá-lo prefeito. Quem vota é o povo. Se o povo entender que o candidato bom merece, que o prefeito atual merece renovar seu mandato por mais 4 anos, segue com ele. Se não entender, ou pelo menos os que não entendam assim, que tenham como votar no candidato de oposição, que é mais saudável, ou outros que preferem anular o voto, votar em branco. Tem essas coisas, mais um grupo, e tem candidatos a vereador em vários desses partidos que vão votar, uma boa parte, contra o atual gestor do município. Esse, assim, suma em comentário, é o que a gente tem para falar do fechamento, né, dessas convenções que deverão ir até 5 de agosto, mas que já vão acontecendo. Um fato que ainda suscita assim, uma dúvida, muita gente me pergunta, a gente está nas ruas, a pessoa pergunta, Wilson, me explique como é a posição, por exemplo, de Euclides Fernandes, que é um deputado que tem mandato estadual de deputado e que tem um filho dentro dessa federação PT-PCdoB, que é o Ramon Silva, que foi... Ramon Fernandes, né? Desculpe, Ramon Silva é meu parceiro lá na rádio. Ramon Fernandes, que é o vereador que nas últimas eleições obteve o maior número de votos. Como é que eles ficam? Eu diria, a primeira, assim, a grosso modo, que eu não vejo até o momento, hoje é o dia, pode acontecer hoje ou pode acontecer mais adiante, nenhum engajamento, eu não vejo, não percebo nenhum engajamento do deputado que ganhou apoio, na época, partidário no PT para se eleger, na última eleição de deputado, para se reeleger, no PT, né? No PT, abriram essa vaga, mas eu não vejo engajamento nele, nesse grupo que hoje faz a convenção. Eu ainda não vi engajamento. Pode ser que ele hoje
até tire do que eu estou falando aqui, digo, ó, o Wilson falou pela manhã e eu aqui à noite já engajei. Não, pode acontecer, não estou dirando, mas eu sinto que o deputado Euclides ele quer trazer para si, como se ele colocasse assim, eu tenho minha própria liderança. Eu vou querer colocar meu filho vereador, reeleito, que é meu sucessor político, já tem um pensamento que falam muito de que Ramon quer ser o deputado para suceder o pai, eu vou fazer meu filho ser o mais votado, vou lutar depois para ser presidente da Câmara. E depois eu me aproximo do prefeito a depender de qual é o acordo que o prefeito faz comigo que se eleger. É mais ou menos isso. E vou eleger meus vereadores. Eu vou querer chegar lá com 3 ou 4 vereadores, porque aí eu tenho base, tenho força, como o Euclides sempre faz. Esse é o contexto, no momento político em que é salvo mudanças de percurso. É igual, o trem vai seguindo ali na linha, mas muda algum percurso, assim, sai do trilho, um decide de uma forma, eu estava de um lado, não tive o apoio que eu queria, tive que mudar de lado e tal, tal. Tem essas coisas na política também, não é? E como tem essas coisas na política, a gente não vai deixar de também uma incógnita sempre. O que é que pode mudar até o dia da confirmação das eleições de quem vai disputar? O certo é que hoje acontece essa convenção grande, muitos partidos, PSD na liderança com o PT, para escolher a chapa que deverá bater, a gente chama bate-chapa, disputa com o prefeito, que é o PP, União e outros partidos que estão ao seu lado. Em suma, essa é o contexto, né, o cenário que se desenha para 2024, eleições que serão decididas dia 6 de outubro, turno único, de que não tem segundo turno, porque não tem 200 mil habitantes, ou 200 mil eleitores, precisa ter 200 mil e mais um para ser segundo turno, só tem Salvador, Feira, Conquista e Camaçari. Então, de que é primeiro turno, dia 6, madrugou aí à noite, já se comemora, ou antes mesmo, quem é o prefeito, quem se reelegeu, quem elegeu, quem se elegeu, se não elegeu, é definido dia 6 de outubro. Encerrado esse papo, aí me perdoe até por ter concentrado aqui muito nesse comentário, mas é necessário até para esclarecer